Olá, alunos! Neste vídeo eu vou estar resolvendo o exemplo 1.2. O exemplo 1.2 ele pede para determinar a função linear que tem coeficiente angular 5 e cujo gráfico passa pelo ponto 2 e 7. E ele também pede para a gente representar graficamente essa função. Para resolver o exemplo 1.2, a gente precisa lembrar do seguinte: a forma de uma função linear é expressa como sendo ax mais b. O exemplo nos deu a informação do coeficiente angular. O coeficiente angular, no caso, é o valor do a. Então, nós temos a igual a 5. E ele nos deu um ponto do gráfico. Então, nós sabemos que o ponto 2 e 7 é um ponto do gráfico dessa função. Como que com essas informações eu vou achar a expressão da função? Eu já sei que o valor do a é 5, então eu posso, lá na expressão da função linear, trocar o a por 5. Então, nós temos 5x mais b. Preciso agora só determinar o valor do b. Como é que eu vou determinar o valor desse b? Agora eu vou usar a informação do ponto. Eu sei que o ponto 2 e 7 é um ponto do gráfico dessa função aqui. Se 2 e 7 é um ponto do gráfico dessa função, nós temos o seguinte: nós temos que a f de 2 é igual a 7, certo? Então, quer dizer que quando eu venho aqui na expressão da função e troco o x por 2, o resultado da f de 2 é 7. Então, eu vou trabalhar com isso aqui. Mas quem é a f de 2? Eu venho aqui na expressão 5x mais b, e aonde tem x eu vou trocar por 2. Então, vamos fazer isso. Então, nós temos 5 vezes 2 mais b, isso aqui é igual a 7. 5 vezes 2, 10, mais b, igual a 7. Olha só, essa equação aqui é uma equação de primeiro grau na variável b. Então, agora eu vou isolar o b nessa equação. Para isolar o b nessa equação, esse 10 que está desse lado da igualdade, vou levar para o outro lado da igualdade. Então, nós ficamos aqui com b igual a 7. O 10 que estava positivo veio para esse lado negativo, menos 10. Então, nós temos que b é igual a menos 3. Então, se b é menos 3, eu posso vir aqui na expressão da função e trocar essa informação. b igual a menos 3. Portanto, a função que a gente estava procurando é a f de x igual a 5x menos 3, porque b é menos 3. Então, essa aqui é a nossa função f de x. Agora, nós queremos fazer a representação gráfica dessa função. Como essa é uma função linear, nós precisamos de apenas 2 pontos para poder fazer a representação gráfica dela. No caso, a gente já tem um ponto, né? O exercício já nos deu o ponto 2 e 7. Então, nós só precisamos de mais outro ponto. Então, tome, por exemplo, x igual a 1. Se x é igual a 1, a gente vem aqui, f de 1 é quem? A gente vem aqui na expressão da função f e vai trocar onde tem x por 1. Então, 5 vezes 1 menos 3. 5 vezes 1, 5, menos 3. 5 menos 3, 2. Então, o outro ponto que nós temos aqui do gráfico da função é o ponto x igual a 1 e a f de 1, 2. Esse aqui é um ponto do gráfico da nossa função f. Então, agora aqui no plano cartesiano, a gente vai localizar os 2 pontos que a gente encontrou. No caso, o ponto 2 e 7, que já foi dado no exercício. Então, 2 para x, 7 para f de x. Agora, a gente localiza o outro ponto que a gente obteve, que foi o ponto 1 e 2. Então, 1 para x, 2 para f de x. Então, esses são os 2 pontos. Agora, a gente faz a ligação desses 2 pontos por meio de uma reta. Então, nós temos aqui que
essa reta aqui em vermelho representa o gráfico da nossa função f de x. Então, basicamente, era isso que o exemplo pedia. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a esse exercício, vocês podem me mandar uma mensagem, ok? Até mais, pessoal!